Ó, quer uma notícia boa para vocês ficarem mais relaxados no fim de semana? Então vá lá. Conta de luz vai subir após Bolsonaro autorizar empréstimos para distribuidoras. Pô, Cláudio, você e sua ironia, né? Eu falei, mas a gente tem que ironizar mesmo. Tá aqui o decreto publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial. O Jair autorizou a ANEEL a definir as regras para a concessão de empréstimos para as empresas distribuidoras. As operações de crédito serão pagas pelos consumidores, por meio da taxa extra na conta de luz. Tá bom? A ideia aí de editar essa MP foi para socorrer as empresas do setor elétrico e evitar um tarifaço em ano eleitoral. Já vi isso acontecer com a Dilma, hein? O texto enviado ao Congresso autoriza a concessão de empréstimos para as empresas e a criação de uma bandeira tarifária em casos de escassez. Com a falta de chuvas e o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas ao longo de 2021, o governo foi obrigado a acionar as termoelétricas, que produzem energia mais cara. Com o aumento do preço do diesel e do gás natural, distribuidoras gastaram mais para comprar energia. A bandeira tarifária criada pelo governo no passado, tecnicamente chamada escassez hídrica, que adicionou R$ 14,20 por cada 100 kWh consumidos, não compensou o aumento das despesas das empresas. Segundo a ABRADI, a Associação Nacional das Distribuidoras de Energia Elétrica, o prejuízo do setor é de pelo menos 15 bilhões. Então, com a publicação do decreto, a ANEEL poderá calcular o tamanho do custo extra das empresas e definir as regras para a concessão de empréstimos. Segundo os analistas, apesar do rombo estimado chegar a 15 bi, o valor total dos empréstimos pode ser de 6. A oferta de crédito seria menor porque o aumento do volume das chuvas reduziu o preço da energia a partir do fim de 2021 e favorece o caixa das distribuidoras. São Pedro tentando ajudar a gente. Enfim. Bom, a economia brasileira, mais uma notícia boa. A economia brasileira em 2022 só crescerá mais que a de Guiné Equatorial e de Mianmar. A antiga Birmânia. Tá aí, ó. Tá bom? Olha aí, ó. A ONU divulgou ontem as previsões para a economia global. Estimou que o Brasil terá uma inflação de 6,9% e um tímido crescimento de 0,5%, tá? É isso. Entre as mais de 170 economias analisadas, o PIB do Brasil será maior apenas que as recessões registradas pela Guiné Equatorial e por Mianmar. Crescimento mundial estimado para o ano é de 4%. Tá bom para vocês? Quer mais? Petrobras anunciou aqui redução da meta de produção do petróleo e o congelamento do ICMS dos combustíveis está prestes a vencer e não será prorrogado. Muito bem. Solta a vinheta aí para o pessoal ir chorar um pouco no banheiro e voltar. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Chuvas. O Ministério Público Federal recomendou a interdição temporária de acesso aos cânions lá do Lago de Furnas, em Minas. Tivemos aquele acidente trágico em Capitólio, uma tragédia realmente, 10 mortos, uma família inteira. Enfim, uma tragédia sem palavras. E aí, então, já que não pode fiscalizar, não tem fiscalização, não tem como evitar, então suspende. Mas suspende o turismo porque não tem como garantir a segurança. E a Unesco hoje se manifestou sobre aquela tragédia também de ontem, de Ouro Preto, que embora não tenhamos tido nenhuma perda, né, de vida, nós tivemos uma perda de patrimônio. Essa é a foto do casarão que foi derrubado na queda do morro, que vocês viram aqui. Então, assim, parte do patrimônio histórico, Ouro Preto, que é uma cidade patrimônio da humanidade, né, cultural da humanidade, e infelizmente temos essa situação. Aí eu vou recomendar a vocês que leiam o artigo do Graeb, O Brasil da Aflição. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ó: falta de dinheiro para muita coisa importante, né? Falta dinheiro, né, para muita coisa importante, mas às vezes há dinheiro que os governos não sabem gastar.
Foi isso que aconteceu em Ouro Preto. Põe na tela, Daniel, isso, onde o deslizamento de uma encosta destruiu o edifício tombado pelo patrimônio histórico. 10 anos atrás, o governo de Minas captou nada menos que 35 milhões de reais para um programa de contenção de encostas em Ouro Preto. Mas o programa ficou empacado por requerer técnicas especiais de sondagem do terreno, até que um desastre, então, aconteceu. Em 2019, o Banco Interamericano de Desenvolvimento mediu a eficiência dos gastos públicos na América Latina e descobriu que o Brasil desperdiça quase 4% do PIB ao ano em projetos mal concebidos e mal executados que ficam pela metade, atrasam ou não entregam o que se esperava. São os célebres problemas de gestão. Eu falo aqui para vocês, quando você reúne incompetência com corrupção, você tem a tempestade perfeita, então você não consegue sair do lugar, mas, ao contrário, você retrocede. Então, o Brasil ele tem ele vive esse círculo vicioso, né, em que você tem gestores, quando não incompetentes, corruptos, e muitas vezes as duas coisas. Tá? Então, assim, é impressionante. Gestores ineptos, que não sabem nem por onde começar o emprego dos recursos disponíveis, têm um papel de destaque nessa história. Segundo o BID, o Brasil deixa de gastar, em média, nos diversos níveis de governo, metade do dinheiro aprovado para investimentos. Em 2020, o governo Bolsonaro deixou no cofre 80,7 bilhões de reais reservados para o combate à Covid. Para o combate à Covid. No mesmo ano, o Ministério da Educação devolveu 1 bilhão de reais aos cofres públicos, porque não soube o que fazer com eles. Como se não houvesse carências na educação. O padre Vieira já sabia que esse tipo de omissão produz desastres, como os de Ouro Preto ou da pandemia. Diz o seu sermão da primeira dominga do Advento, abre aspas, está o príncipe, está o ministro, divertido, sem fazer má obra, sem dizer má palavra, sem ter mal nem bom pensamento. E talvez, naquela mesma hora, por culpa de uma omissão, está cometendo maiores danos, maiores estragos, maiores destruições que todos os malfeitores do mundo em muitos anos. Esse texto é de 1650. É duro, é inacreditável, é triste, nós estamos presos no passado. O mundo inteiro se desenvolve e nós estamos amarrados. Parece que nós estamos presos numa falha do tempo, com essa gente incompetente e corrupta. É preciso romper essa falha do tempo, é preciso realmente conseguir avançar. É muito difícil. Ninguém vai conseguir se vocês ficarem sentados em silêncio, tá bom? Solta a vinheta, vamos falar de Covid. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.